E aí, pessoal, bom demais? Vocês estão prontos para ser resposta do Senhor nesse tempo? Eu de verdade acredito que sim. Tenho orado para isso, para que o Senhor levante uma geração com um coração apaixonado de amor por Ele. A minha oração é que o seu coração queime e inflame de amor por Ele, amém? Então, o nosso papo de hoje é sobre maturidade. Meu Deus, como nós precisamos ser maduros. Nós precisamos amadurecer. Os tempos não têm sido fáceis, sabe? A gente tem passado por situações muito difíceis. E a gente acaba tornando a nossa vida muito difícil, mais difícil, porque nós não somos maduros. E também nós dificultamos a vida daqueles que estão se achegando, porque em vez de receber eles com um olhar amoroso, com um olhar atencioso, ser suporte na vida deles, nós somos aqueles que expulsam eles do nosso convívio, porque a gente não consegue ceder. Porque a gente ainda é criança, que quer fazer pirraça e falar me dá, e eu quero agora. Então nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Nós precisamos amadurecer. A maturidade, ela traz algumas características. A maturidade, ela traz responsabilidade, traz um senso de responsabilidade. Então, o que a gente vê? Por exemplo, tem uma criança e você vai tomar conta dela. O que vem na sua mente? Um senso de responsabilidade. Você não quer que aquela criança se machuque, então você vai cercar ela de cuidado. Assim a gente tem que fazer com um novo convertido, com a pessoa que entra na igreja. E às vezes também com a pessoa que não é nova convertida, porque não é o tempo de igreja que vai falar se você é maduro ou não. É o nível da sua maturidade, é como você se comporta diante das coisas. O maduro, ele não tem dificuldade em se negar para que o outro cresça. Ele não tem dificuldade de ser o suporte mesmo. Aqui que eu tô falando de suporte, não é aquela palavra que a gente fala assim, suportar um irmão, tipo assim, eu preciso suportar você e conviver com você. Não, quanto a isso, você precisa amar o seu irmão. Porque Deus não falou para você suportar, não. Amar. A palavra suporte aqui, cara, é aquele que já tem base, alicerce, e segura o outro. E mantém o outro firme aqui. Até o outro ter uma base firme. É sobre isso, sabe? Só que nós, hoje em dia, o que a gente faz? A gente não tem paciência. Porque nós não somos maduros. A igreja de hoje, a maioria das pessoas chega pra gente e fala assim, nossa, mas a igreja não é madura, a igreja fere, a igreja faz isso. A igreja fere, por quê? Porque ela tem gente. E fere mais ainda porque lá tem gente imatura. Nós precisamos buscar a maturidade. E para buscar a maturidade, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. A chave para a maturidade, que muita gente não gosta, cola com quem vem antes de você. Cola com quem tem experiência. O cara tem anos de experiência. Você vê a vida dele, tem bons frutos. O cara está sendo relevante no reino de Deus, cola nele, porque o que ele levou uma vida toda para viver, você vai aprender em menos tempo. Você não precisa de errar para aprender, você pode aprender com ele. Então, colhe nessas pessoas, mergulhe na palavra de Deus, gaste tempo estudando sobre o Senhor. Eu fico impressionada quando eu leio e quando a gente estuda que os discípulos de Jesus eram jovens, eram adolescentes. E daqui a pouco, quando Jesus é assunto aos céus, eles começam já a dar frutos de maturidade. Por quê? Porque eles colaram em Jesus. Porque eles ficaram atentos aos seus ensinamentos. E também porque eles tiveram um discipulado ali de perto. E eles quiseram absorver. A imaturidade, ela faz pirraça, ela grita me dá. É como uma criança que quer uma coisa. Ela não sabe esperar, não é paciente. O maduro não. O maduro, ele sabe negar a ele mesmo, ele sabe esperar, e ele sabe pegar na mão, ele sabe esperar o choro passar. Ele sabe. O maduro, ele sabe que o choro ele dura a noite toda, mas a alegria vem para amanhã, mas o maduro, ele sabe o final da história. Porque o Senhor não nos escondeu o final da história. O final da história é, nós vencemos. E nós vencemos, não é eu venço sozinho, nós vencemos juntos, precisamos ser suporte um do outro. O maduro sabe, um corpo brigando contra ele mesmo, uma doença autoimune vai acabar com esse corpo. O maduro entende então que ele precisa de andar junto, que ele não precisa ser veneno, mas ele pode ser remédio, ele pode ser aquele que fortalece, ele pode andar uma milha a mais, ele pode pegar na mão, ele pode discipular, ele pode orar junto, ele pode trazer tranquilidade em tempos de angústia através da presença do Espírito Santo que está dentro dele. Nós precisamos, a igreja desse tempo precisa urgentemente de cristãos maduros, que sejam suporte daqueles que ainda não aprenderam a andar em maturidade.
E para ser maduro, a característica principal é olhar para o outro em amor e negar a si mesmo. É isso.